Por que os 10 mandamentos manda não matar, mas em outras leis do mesmo tempo que foi dados os 10 mandamentos a Moisés, mandava apedrejar por certas condutas erradas? Olha aí, existiam as leis que mandavam apedrejar uma pessoa por certas condutas. E no mesmo tempo, Deus deu os 10 mandamentos para o povo. Então, como é que fica essa questão aí? Deus dá as leis e ao mesmo tempo ele deu as leis cerimoniais e ali continha esse negócio de apedrejamento. Foi Deus que pediu isso? É isso? Pergunta interessante. Aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 13, realmente diz assim o mandamento: não matarás. Só que quando nós vamos a outros textos da Bíblia, nós percebemos que havia, por exemplo, a pena de morte, a pena capital. Agora, por que havia isso? Será que isso não seria uma contradição com o próprio princípio moral de Deus? Eu quero ler para vocês aqui um texto que é muito importante, que eu creio que está em Ezequiel ou é Jeremias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, Jeremias capítulo 7, versículo 31. Você vai entender o porquê que havia a pena capital por parte de Deus naquele tempo. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Dentre as coisas perversas que as pessoas da antiguidade praticavam, estava o oferecer os próprios filhos como sacrifício a deuses pagãos. De acordo com Gênesis 15, 16, nós percebemos que Deus, por exemplo, tolerou os cananeus por cerca de 400 anos, dando-lhes oportunidade. Só que chegou um momento, querido telespectador, em que o nosso mundo estava como uma gangrena moral. Se Deus não amputasse, o médico divino não amputasse aquela perna com gangrena moral, todo o corpo seria afetado. Então Deus teve que utilizar o povo de Israel como seu agente de juízo para executar aquelas nações pagãs que não quiseram se arrepender e continuaram sacrificando o filho a deuses, cometendo toda a sorte de promiscuidade possível. Então o mandamento não matarás, ele é aplicável aos relacionamentos interpessoais. Agora Deus deu à lei, nesse contexto aqui, a autoridade para executar o transgressor. Você pode ver isso também no Novo Testamento. Se você ler Romanos 13, 1 a 4, lá o apóstolo Paulo diz que as autoridades são a espada de Deus. Espada para quê? Só para dar um cutucãozinho? Não, a espada é para cortar o pescoço mesmo. Então, o não matarás é a nível interpessoal. Para a lei, Deus teve que, o grande médico divino, teve que usar a lei para executar, para amputar aquela gangrena moral do mundo. Agora, professor, isso não pode acontecer nos nossos dias, não? Um determinado povo achando que, mandado por Deus, ele pode fazer isso com o ser humano? Isso não pode acontecer, não, professor? Pode acontecer, não é? Os povos pagãos ou pessoas que não têm o conhecimento bíblico, pode acontecer. E por que naquela época podia e hoje não pode? Porque naquela época, Tito, havia uma regulamentação e a sociedade era teocrática, ou seja, todas as sentenças eram baseadas, eram aprovadas em última instância por Deus, não é? O indivíduo não podia dar uma sentença de qualquer jeito, não. Tinha que ter a aprovação de Deus. E ali, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 20, né, há uma lista de pecados que levavam o indivíduo à pena capital. Então, além de ter critérios, o próprio Deus pessoalmente estava ali, na pessoa do sumo sacerdote, para resolver a questão. Hoje não. Hoje a humanidade não tem critérios. Hoje há corrupção, onde muitas pessoas inocentes podem ser mortas, não é? Então é bem diferente o contexto atual do contexto naquela época em que Deus dava a sentença. E a morte de Jesus na cruz tem alguma coisa a ver com isso também? A partir da cruz as coisas mudaram? O Deus é diferente? Não, na verdade, Tito, de acordo com João 10:30, Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Deus é o mesmo. Agora, Deus muda, sim, na forma de lidar com o pecador, não é? Então, nós percebemos ali que pelos dias de Cristo era o Império Romano
quem tinha a pena de morte. E no Novo Testamento você não percebe mais a menção tanto disso, né? Por quê? Porque agora estava num outro contexto social. As pessoas não eram tão perversas, não é? Os filhos de Deus não tinham saído de uma escravidão como a egípcia. Então, por exemplo, quando o israelita saiu do Egito, ele estava desumanizado. Ele matava um por qualquer coisa, pegava e tomava a mulher do indivíduo se ele quisesse, e matava o cara. Então Deus deu um código de leis, e um código de leis ali, em que o indivíduo poderia sofrer a pena de morte caso cometesse. Então foi uma forma até de Deus refrear o comportamento ímpio do povo de Israel, né? Então nós temos que analisar esse contexto histórico-cultural para nós podermos entender essa questão bíblica. Ok, professor.